nos aporreando, se a gente não abrir mais vagas, não dar vazão a essa classe média que quer estudar, os movimentos vão se crescer. Então, todas medidas paliativas para a entrada na universidade, mas isso é outra questão. Vamos passando. Relatório Meira Matos, que eu entrevistei, inclusive ele foi encarregado de fazer um relatório, ele começou no final de 67 e terminou em 68. Como acabar com o movimento estudantil no Brasil. Então, o governo militar queria, de alguma forma, ter oficialmente políticas para acabar com esses progressos excedentes, com essas passeatas de rua, essas ocupações de universidades. O pessoal fala, não tem como a gente continuar, porque os estudantes não estudam. As universidades ficam ocupadas o tempo todo. E o governo só está fazendo muita coisa e só sendo massacrado. Então, isso era o ideário dele, desse general, naquele período. Bom dia. Ah, tá. Não, pessoal, pode. Não, tá legal, tá legal. Não sei se eu estou atrapalhando aqui. Não, tá legal. Tem que arrumar só um pouco. Aqui nessa filha, pode dar um passo na frente. Cadeira com a cadeira. Então, vou continuar. A gente parou aqui no relatório Meira Matos, com um trabalho produzido pelo general Meira Matos, coordenado, aliás, pelo general Meira Matos, entre 67 e 68.
Aí eu fui entrevistá-lo no Rio de Janeiro, consegui o telefone dele e que eu falei, é importante também ter a voz dessas pessoas e também ter alguns elementos que vão ficar para a história como registro. Então, eu tinha falado anteriormente, tanto de entrevistas que eu fiz, o pessoal, mas para que tudo isso? Mas cada entrevista que eu faço aparecem elementos novos. E General Meira Matos, o relatório, o trabalho dele já foi estudado por milhões e milhões de pessoas. Parecia que não trariam novidade. Mas na fala dele, ele falou algumas coisas que eu não tinha lido nenhum, né? Mas eu apenas coloquei um trecho da entrevista dele que já está na internet, já está publicado em revistas, tem no DVD, etc. Vou deixar aqui também para o pessoal. Aí num momento lá eu perguntei para ele, chamei ele sempre de professor, que ele foi professor da Escola Superior de Guerra. Aí eu falei, professor, mas não teve muita repressão, muita violência contra os estudantes, isso não foi as torturas, não sei o quê. Aí numa parte lá ele fala, eu acho que não houve violência física, o que houve foi grupo de estudantes que partiu para agressividade. Se você parte para agressividade, o que o elemento de segurança faz? Ele se defende. Agora, o que acontece? Como elemento de segurança geralmente melhor armado, ele faz vítima. Então você está vendo Israel e na Palestina, ele cita um outro lugar para escapar um pouco do Brasil, né? Para não falar que não houve violência física. Os palestinos jogam pedras, jogam pau, jogam o diabo nos elementos de segurança de Israel. Aquele sujeito tem um momento que, para não morrer de paulados ou de pedrados, ele tem que se defender. Ele não vai na verdade, ele vai jogar pedras? Não, ele dá um tiro. Então, acho que o discurso dele deixa muito claro, vamos dizer, esse discurso dos militares da época de que tinha que reprimir, tinha que usar da violência se possível e de todas as formas, que o que estava sendo feito não era legítimo. Legítimo era quem estava vai passando um pouquinho, por favor. 68 também começou, eu disse, com o General Meira Matos, que esse relatório, mas também com a questão cultural, a peça Roda Viva, que foi baseada naquela música de Chico Buarque, de Holanda, e que teve a sua estreia em janeiro. Em 18 de julho, o pessoal do CCC agrediu os artistas lá no teatro, e com uma violência tanta. Pode passar. E o que marca 68? Vamos dizer, qual o fato público mais marcante e que chamou, vamos dizer, a atenção para os movimentos estudantis? Foi a morte de um estudante que estava no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, que era um restaurante popular, vamos dizer, um bandejão que atendia estudantes, sobretudo estudantes vindos de outros estados que estudavam no Rio de Janeiro. Era um restaurante muito barato, e um jovem chamado Edson Luiz era uma das pessoas que almoçavam, faziam suas refeições nesse restaurante. Ele era um estudante do Pará que foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Inclusive, a mãe dele, de 84 anos, foi em São Paulo, no final de março, quando foi inaugurado o memorial a Edson Luiz. Então acho que marca muito 68 a morte desse rapaz, de um estudante. E escancara muito a ditadura militar, porque quem era Edson Luiz? Era um estudante que não era militante do movimento estudantil, era um estudante, vamos dizer, das camadas populares, não era um estudante de classe média ou das elites, e principalmente era um estudante que tinha perspectivas de entrar na universidade, era um daqueles milhares de estudantes, como eu falei para vocês, dos excedentes, que teriam possibilidade de cursar a universidade, de dar uma contribuição ao país, etc. Então, escancarou muito a ditadura, sobretudo quando se explorou essa questão da base social do Edson Luiz. Então, ficou muito claro, matar um estudante, podia ser seu filho. Então, qualquer filho, qualquer família que tivesse um filho de 16, 17, 18 anos, que estava ou não na universidade, poderia ter sido vítima da ditadura, que até então mantinha o discurso de democracia. Até então mantinha o discurso de que não havia repressão, não havia
quebra da ordem, etc, etc. Pode passando, por favor. E a morte de Edson Luiz, vamos dizer, reacendeu a chama do movimento estudantil. Porque 67 foi um ano, vamos dizer, um vazio muito grande, não teve tantos protestos de rua quanto em 65 e quanto em 66. Em 65 foi a questão da Lei Suplicy. Então, no Brasil todo teve protestos contra o fechamento das entidades e contra a regulação do movimento estudantil, tanto secundário quanto universitário. 66 teve vários protestos, como eu mostrei para vocês, em alguns locais como Belo Horizonte a Setembrado. 67, vamos dizer, ficou muito morno, houve um vazio muito grande,